Deus nessa manhã, um dia bonito. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença aqui conosco. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado, Senhor, porque nós podemos glorificar nosso Deus nessa manhã de domingo. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de abrir sua palavra com toda a liberdade em nosso país. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Espírito Santo, o Senhor possa trazer uma unção, uma porção nova para nós nessa manhã. Unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Te adoramos, ó Pai. Te louvamos. Às vezes, Pai, são tantas situações as quais passamos, onde são criadas tantas interrogações, mas nós sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor está no trono e que o Senhor pode mudar a nossa situação diante dos nossos olhos. Que o Senhor possa estender suas mãos sobre esse corpo local, sobre as necessidades dessa igreja, em nome de Jesus, ó Pai, suprindo cada uma delas para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te agradecemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, está escrito, de 1 a 8, não, Senhor. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desfeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, empatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontraram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amados, aqui estamos hoje pela graça de Deus. E está falando de crente nessa passagem, sabia? Calma aí, cara. Já está maravilha. Incrível que pareça. Amados, vivemos, creio eu, nos últimos dias, eu também. nos últimos tempos. Nós sabemos que quando Paulo escreveu isso aqui, foi praticamente há 2000 anos atrás. Mas ele falou algumas coisas que iam acontecer durante os últimos dias, os últimos tempos. Tempos difíceis aconteceriam nos últimos dias. Nós sabemos hoje que realmente estamos passando por tempos difíceis. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A informação chega para nós simultaneamente. Nós sabemos as coisas que estão acontecendo na economia, o medo do terrorismo, as coisas que estão acontecendo
acontecer no mundo, as inseguranças, as dúvidas, tempos difíceis. Na Europa, nós sabemos o que agora esse ano que nós estamos vendo, está cheio de interrogações sobre os novos líderes que surgirão, estão surgindo e surgirão, e tudo caminhando para a manifestação daquele grande líder que conseguirá trazer uma paz, uma falsa paz mundial por 3 anos e meio. Tudo está direcionando para a revelação deste homem, de acordo com 2 Coríntios 2, o homem da iniquidade. Vivemos os últimos dias, os últimos tempos, vivemos tempos difíceis, e o povo de Deus está carente sobre o conhecimento desses tempos que vivemos hoje. Muitos estão abandonando a sua caminhada. Muitos estão na igreja com a cabeça em outros lugares, com pensamentos diferentes daquilo que está sendo ensinado. Estão sendo egoístas. E sabe, amados, Satanás está o tempo todo trabalhando para que vivamos egoístamente e de forma mais sutil possível no corpo de Cristo. O egoísmo fala de atitudes, de características de pessoas que o seu próprio Deus é Ele mesmo, né? Pessoas que se voltam para dentro delas mesmas e só conseguem pensar em si mesma, no seu próprio bem. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa que vive justificando as suas atitudes, os seus pensamentos, é uma pessoa que faz de tudo para com todos, para que o que ele pensa seja estabelecido. Eu e eu. É uma pessoa egocêntrica. E sabe, na igreja de Jesus Cristo, nesse tempo difícil que nós passamos mundialmente, é visível irmãos que têm sido egoístas, agindo com egoísmo, sabem o que é certo fazer e não faz. De acordo com Tiago, capítulo 4, aqueles que sabem o que é certo, o que fazer e não faz, peca. Estão pecando. Estão egoístas, estão voltando para dentro de si mesmo. E aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo disse: sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Homens aqui, está falando sobre homem e mulher, nós sabemos. Serão egoístas, estarão voltando para si próprios. O egoísmo toma o lugar da fé na vida de irmãos preciosos em nossas vidas, e é tão crucial para nós vivermos de fé em fé. Hoje, amados, nós precisamos pensar com fé, agir com fé, falar com fé e viver de fé em fé, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá por fé. E mais, o mesmo versículo é citado, porém com um contexto, falando dos últimos dias, em Hebreus capítulo 10, olha lá comigo, Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículos 35 a 38, está escrito. Olha lá, é crucial que entendamos esse princípio hoje. Em tempos difíceis, em tempos de Laodiceia, em tempos onde aguardamos e esperamos a manifestação daquele que é 3 vezes santo, 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 o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É crucial que entendamos, para que não corramos o risco de nós voltarmos para dentro de nós mesmos e vivermos uma vida egoísta, como crentes, como os filhos de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35,
35 a 38 está escrito: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha, é imperativo para o povo de Deus nesse dia: não abandoneis a vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança em tempos difíceis. Precisamos ser perseverantes. Não desistir. Não abandonar a nossa confiança. Não abandonar a carreira que Deus propôs para nossas vidas, para nossa família. Não desistir. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E se retroceder, nele não compraz a minha alma. Não se compraz a minha alma. O meu justo viverá pela fé. Precisamos pensar com fé, falar com fé, agir com fé e viver de fé em fé. E o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nossa fé será uma fé morta. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas muitas vezes nós recebemos projeções do inimigo para anular nossa fé. Para você abandonar a carreira que Deus propôs para você e para mim. Para fazer-nos agir com incredulidade, com egoísmo e abandonar nossa confiança. Precisamos ter consciência que Deus está ciente de tudo que passamos, de tudo que vivemos, de tudo que pensamos. Deus está consciente. O Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus, assim como prescruta as profundezas do homem. Deus sabe tudo que nós estamos passando. Deus está ciente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Deus está ciente de tudo que está acontecendo em nossas vidas. Precisamos manter a nossa confiança, a nossa fé inabalável. Amados, se você e eu, se nós sentimos culpa por não fazer algo ou ter feito algo, então aquilo que nós deixamos de fazer, ou então aquilo que nós fizemos, se está gerando culpa, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Eu preciso pensar com Deus, para agir e viver com Deus, na fé, na esfera da fé que Deus propôs para as nossas vidas. A culpa, muitas vezes, é produzida pelo homem natural, pelo velho homem, porque ele fica acuado, porque sabe o que é certo fazer e não faz. Está pecando. Às vezes o inimigo lança seus dardos com veneno. Você não foi um bom crente esse mês. Você não fez isso ou aquilo. Com o alvo, o propósito de gerar condenação em nossas vidas. Quando a palavra de Deus disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53 diz: nós não somos castigados por causa dos nossos erros. Porque nenhum castigo que eu e você possamos passar, ou ter, ou acontecer conosco, poderá pagar por 1/1000 de pecado, porque a obra está consumada. Jesus já pagou, e o preço foi o seu sangue. Ele foi castigado
para que nós hoje possamos ter paz, uma paz real. Não há condenação. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi coroado com uma coroa de espinho, castigado para que possamos ter paz. Paz. No mundo turbulento. A nossa reação diante das circunstâncias em nossas vidas revelam se estamos vivendo no egoísmo ou não. A nossa reação diante das circunstâncias. Se nós voltamos para nós mesmos, vamos parar de andar na fé. Vamos agir naturalmente, porque a nossa carne para que é o certo a fazer. O nosso inimigo, o inimigo do crente, um deles é a carne. É a carne. 2 Reis, capítulo 6. Olha rapidinho comigo, 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Sabe, nós não vamos entrar na história aqui, mas sabe 2 versículos? 3 versículos. 2 Reis, capítulo 6. Quando o povo judeu estava com muita fome, estava cercado. Não tinha comida, estava comendo esterco de pomba. Estava comendo cabeça de jumento. Estava sendo alimento para o povo. Eles tinham, uma vizinha estava propondo matar um filho para comer um dia, comer no outro. E assim estava acontecendo. E o profeta chegou e falou o seguinte, versículo 33 de 2 Reis 6, capítulo 7, 1 e 2. Versículo 33, capítulo 6. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, dizendo ao rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Isso o rei falando. O rei falando. Que mais eu esperaria do Senhor? Capítulo 7, versículo 1 e 2. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Agora, reis, você está ouvindo a sua palavra. Mas agora ouve a palavra do Senhor, do Deus de Israel. Escuta, rei, pare e escute. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de pão de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. Não conseguiremos ouvir a palavra de Deus quando estamos pensando com egoísmo, quando estamos agindo egoístamente, tá certo? Não vamos conseguir ouvir a palavra de Deus, seremos incrédulos, crentes salvos pela graça de Deus, incrédulos, carnal. Quando você está agindo egoístamente, você não conseguirá ouvir a palavra de Deus. O capitão não conseguiu discernir a palavra de Deus. Poderá isso acontecer? Isso é impossível! Isso é impossível acontecer. Poderá, mesmo que Deus abra de janela no céu, poderá acontecer isso? Tu verás com teus olhos, capitão. Mas tu não vai aproveitar em nada disso. Tu não vai comer nada disso. Quantas vezes a incredulidade fala mais alto em nossas vidas? Pensamos somente em nós e nos momentos que nós passamos. E isso revela atitudes de egoísmo. Muitas vezes meneamos a cabeça, ou movimentamos a cabeça e dizemos, Deus não fará isto? Isso é impossível acontecer. Agindo igual este capitão. E nós sabemos a história aqui, o que aconteceu. No outro dia, mais ou menos naquelas horas, aconteceu um milagre, sim. E os judeus tinham fartura de todas as coisas. E o capitão que estava na porta de Samaria, ele foi atropelado e morto. Ele viu, mas não pôde desfrutar. Amados,
Se estamos agindo por incredulidade, perderemos aquilo que de direito é nosso. O nosso direito é de crer no Deus do impossível. Se nós estamos agindo com incredulidade, se nós estamos agindo com egoísmo, nós vamos perder o direito que nós temos, que é o direito de crer no Deus do impossível. O Deus que tudo faz, o Deus que nos ama como nós somos, mesmo sendo pecadores, Ele nos ama incondicionalmente. Oh, amados, Satanás quer que desprezemos as atividades de Deus em nossas vidas hoje. Deus nos chama hoje a viver sua vida através da vida de Jesus Cristo. Vivemos tempos difíceis, vivemos os últimos dias, eu creio. E sabe uma coisa incrível? Deus está o tempo todo provando a nossa fé. Não para nós sofrermos, mas para que nós saiamos mais depurados do que o ouro perecível, de acordo com 1 Pedro capítulo 1. Romanos capítulo 4, versículo 3, eu falei até com o seu Américo ali no intervalo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro, Deus é verdadeiro. E quando Ele diz sim, então é sim. Às vezes somos condicionados a pensar que algo não vai dar certo, porque não fizemos isto ou aquilo. Estamos errados. Deus está de braços abertos hoje e agora, e dizendo, com todas as letras, eu te amo como você é. Eu te amo como você está. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Seja o que você tem feito, seja o que você não tem deixado de fazer. Eu te amo. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um plano que é firmado na minha promessa, nas minhas fidelidades. Eu te amo hoje e sempre. Oh, amados, Deus tem um plano para as nossas vidas hoje. O versículo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é Romanos 3, 4. E não 3, 4. Não 4, 3. Romanos 3, 4 está escrito, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Amados, não podemos desistir de andar na fé. Em tempos difíceis, tudo nos pressiona. As pessoas, as circunstâncias, as adversidades, as necessidades, tudo nos pressiona. Nos pressiona para vivermos na incredulidade, para abandonar a carreira que Deus propôs para as nossas vidas, para desistir de exercer a nossa fé. O inimigo usa todas essas coisas para fazer uma pressão em nossas vidas. Com Hebreus 12, 1 e 2, precisamos manter nosso foco firmemente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Tempos difíceis estamos passando. Homens traidores, como está em 2 Timóteo 3, traidores. E essa traição nós sabemos que traição existe desde os tempos que, lá desde Jacó, de Abel e Caim. Caim traiu Abel. Desde o tempo de Caim e Abel, desde o primeiro homem, segundo homem, terceiro homem, a traição existe. Mas nos últimos dias estará tão visível aos nossos olhos a traição. E isto dentro da igreja. Entre irmãos, estou falando igreja no sentido universal, e de todos aqueles que são nascidos de novo e que fazem parte da igreja de Jesus Cristo, não só os irmãos que estão aqui hoje, mas todos os irmãos da igreja de Jesus. Traição é algo terrível nos dias difíceis, em nossos tempos. Traidores, em todo tempo nós sabemos que existe.
mas nós precisamos manter nosso foco. Traidor é alguém que confessa A e faz B. O maior problema da igreja de hoje, em tempos difíceis, não é só deixar de conhecer a doutrina, mas principalmente, e de fato de não praticar a doutrina. Muitos irmãos conhecem a doutrina, mas não praticam a doutrina. O sinal de viver como traidores é efeito de ter primeiro traído a Deus. Muitos conhecem a doutrina, mas não praticam e tornam traidores. Deus sempre foi e sempre será paciente para conosco. Isso faz parte do seu amor incondicional. Quando perco a paciência com um irmão, é sinal que traiu o amor de Deus. Quando deixamos a palavra de Deus ser prática em nossas vidas, estaremos manifestando o amor e caráter de Deus. Amados, a traição é algo que machuca no corpo de Cristo. As pessoas diante de você falam algo, e quando vira as costas estão falando mal de você. Muitos estabelecem cafezinhos, faz almoço e te convida para falar mal daqueles que da pena de eles está, tudo bem, me perdoa pelos meus erros, mas diante de você continua revelando um coração que não perdoou, ou que tampouco que pediu perdão de fato. Não aplicaram a obra consumada em suas vidas, e faz grupinhos no corpo de Cristo, na igreja, se reúnem para falar mal uns dos outros, para falar mal do pastor, para falar mal dos irmãos, dos líderes, pervertidos, traidores no corpo de Cristo. Quando falamos mal dos irmãos, ou autoridade estabelecida por Deus, estaremos revelando um espírito de traição do amor de Deus. Estaremos revelando um espírito de traição do amor de Deus. Devemos pensar em quem somos em Cristo Jesus e não no que éramos antes de conhecer Jesus Cristo. Porque o que éramos antes de conhecer Jesus Cristo fede, está fedorento, porque nós morremos com Cristo. O velho homem morreu com Cristo, está sepultado, o velho homem, a carne está morta, mas muitas vezes nós ressuscitamos o velho homem, ressuscitamos o crente, ressuscitamos e ficamos murmurando uns com os outros, falando mal uns dos outros, sendo traidores, egoístas, difamadores. Pare com isto, devemos parar com isto. 2 Coríntios capítulo 2, olha lá comigo, 2 Coríntios 2. 2 Coríntios capítulo 2. Versículo 14 a 17, está escrito. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como os que se perdem, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como os tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos da presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. É para nós exalar o bom perfume de Cristo, que é vida para a vida. Mas muitas vezes nós ressuscitamos o velho homem, o defunto, o fedorento,
o carnal, que é o cheiro, o aroma de morte para a morte. Você já viu uma pessoa que morreu há vários dias e você sentiu o cheiro? É fedorento. Bicho eu já vi, pessoa não. Bicho, não, fede. Muito. Fede. E o nosso velho homem está fedorento. E nós, quantas vezes ressuscitamos o velho homem em nossas vidas? Você já viu aquele filme que tem um cara que está morto, mas ele fica participando das festas com dois rapazes? Você já viu? É tipo aquilo, né? É. Você pega um defunto e leva ele para participar da festa, leva ele para o barco. É para sentirmos, amados, é para nós sentirmos o bom perfume de Cristo na vida dos irmãos. E não o fedor do velho homem que é incrédulo, de acordo com 2 Timóteo 3, 1 a 5, traidor, egoísta, blasfemador, avarento, arrogante, desobediente ao pai, sem domínio, cruéis, inimigos do bem e mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Esse é o fedor do velho homem. Está vendo aqui como é prático, como 2 Timóteo 3, é para nós mesmos. Nos últimos dias, tempos difíceis, Deus quer tratar das nossas vidas. Hoje, não devemos desistir de pensar com fé, agir com fé, falar com fé, viver de fé em fé. Não desista, irmão. Não desista, irmã. Não devemos desistir. Jamais. Quando desistirmos da fé, estaremos estabelecendo padrões incompletos em nossas vidas. Quando nós desistimos da fé, estaremos estabelecendo padrões incompletos em nossas vidas. Pensa nisso. Se assim agimos, ficaríamos em cima do muro e cairíamos da graça de Deus. Viveremos culpando tudo e todos, e principalmente a Deus, pelos nossos fracassos, pelos nossos erros. E assim estaremos vivendo sob o espírito da época, que é de traição. Não pare de andar com Deus. Não pare de exercer sua fé. Tudo nessa vida passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. E o que faz diferença em nossas vidas é como nós passamos por os momentos difíceis, pelos tempos difíceis. É o que faz a diferença. Podemos passar lamentando, culpando e desistindo da fé, ou podemos passar perseverantes, confiando, não abandonando a confiança no Senhor, porque sabemos que temos grande galardão. Continuarmos na esfera da fé. É melhor para nós hoje, amados, e é sempre fato permanecer na fé e não na incerteza da incredulidade. Tempos difíceis, últimos dias, terão o povo de Deus que não praticam a doutrina, colocam em praticidade a palavra de Deus, correm sério risco de tornarem egoístas, traidores, blasfemadores, arrogantes, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem e mais amigos do prazeres do que amigos de Deus. Pensa nisso nessa semana. Se algum de nós, porventura, vocês que estão nos assistindo pela internet, estamos com filhos de Deus agindo assim, pare, mude seu pensar, mude seu agir, seu falar, viva de fé em fé, porque está escrito, o meu justo viverá de fé em fé. Seja praticante, não deixe de congregar, não fique acomodado no seu sofá esperando a pregação do pastor Geraldo ficar disponível na internet ou de outro pastor.
para assistir. Venha para a igreja. Coloque em prática Hebreus 9, 23, 10, 23. Não, quando percebeis que estáis nos últimos tempos, e nós estamos, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Vem para a igreja, levanta, sai do seu conforto, vem para a igreja, venha domingo de manhã, venha ouvir a palavra, venha ter comunhão conosco, venha ter comunhão com Deus, venha cantar louvores conosco ao nosso Deus. Venha, não saia da sua zona de conforto, seja praticante. Não tem nada errado de você rever a pregação hoje à tarde, aqueles que estão doentes, que estão trabalhando, ir lá e ver. Por isso nós colocamos a mensagem disponível na internet. Para aqueles irmãos que moram longe, que em outros estados, em outras cidades, possam também experimentar um pouco da palavra que é ensinada e pregada aqui desse público. Não tem nada de errado com isso. Mas se você está em Belo Horizonte, na sua zona de conforto, você pode estar pecando, e deixando de congregar, de estar junto com os irmãos. Eu te desafio no domingo que vem estar aqui conosco. Amados, 2 Timóteo, capítulo 3, só para a gente terminar, para ficar bem fresquinho em nossa memória e nossa mente. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infatuados, muito mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Oh, se você está ouvindo a pregação aqui pela primeira vez, eu não vou na igreja do pastor Geraldo. Olha o que está sendo ensinado. Mas são poucos públicos que ensinam uma mensagem como essa. Nós sabemos disso, não precisamos ir longe para saber. Mas aqui estamos, nós temos uma responsabilidade com a palavra de Deus. Precisamos manter puro, santo, porque nós fomos separados por Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja o que ocupa os nossos pensamentos. E assim agiremos, falamos e viveremos de fé em fé. Amém? Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus nós agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa oportunidade de podermos pensar com o Senhor por meio da sua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença. Que a sua palavra, Pai, não nos possa gerar condenação em nossas vidas.